mesmo, viu? Aliás, eu creio que Ele está colocando tudo no lugar, porque Ele está mudando. Conforme Ele vai mudando, e você vai deixando Ele mudar, Ele vai colocando tudo no lugar. O grande problema é que Deus quer mudar as coisas do lugar, e às vezes nós estamos resistindo àquela mudança. Mas quando abrimos o nosso coração, Ele coloca tudo no lugar. É isso aqui que diz em 1 Samuel, capítulo 1. Nós estamos numa campanha de queda de muralhas. Ana era uma mulher que tinha uma muralha na vida dela, né? Só vou ler aqui o versículo. Todo mundo conhece a história de Ana. Versículo 11, né? Vai dizer assim: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva dá-nos um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. Amém, amados? A história de Ana é uma história bem conhecida. Como disse, nós estamos em uma campanha de queda de muralhas de Jericó. Não vou tocar no tema, porque já tem quem vai tocar no tema hoje. A preletora nossa, mãe Silvia, vai estar ministrando a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Mas há uma muralha aqui na vida de Ana, que na verdade que ela não podia gerar. Ela não podia gerar uma coisa tão simples, que trazia até honra para as mulheres da época e trazia maldição para aquela que não pudesse gerar. Não é verdade? Então Ana, ela tinha essa muralha na sua vida. E o interessante da muralha de Ana, porque da muralha de Jericó, tudo bem, era uma muralha dos inimigos, mas essa muralha na vida de Ana, o versículo de número 6 diz assim, a parte B do versículo de número 6 diz assim: porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mão. Então essa muralha aqui vinha do Senhor. Olha que coisa, amados. Ana não podia gerar porque o Senhor, na verdade, cerrou a sua madre. Por que o Senhor cerrou a madre de Ana, amados? Porque Deus, Ele queria algo de Ana. Você vê que por muitos anos, enquanto Ana respondeu daquele jeito, desanimada, enfadada, entristecida, a muralha continuou ali. Ela teve que ver a sua opositora zombar dela por muitos anos, até que no versículo de número 18 vai dizer assim: e disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe quando a muralha caiu na vida de Ana? Quando ela, na verdade, não se enfadou, não se entristeceu, não deixou de comer, não tentou fazer com a sua força, não tentou fazer com a força do seu braço. Ela se alegrou, ela conseguiu entregar para o Senhor. Ela conseguiu não só votar, mas ela entregou para Deus aquela muralha e disse: Senhor. E ali ela se alegrou, comeu, e o Senhor derrubou a muralha na vida de Ana. Porque logo em seguida nós vamos ver que Ana vai engravidar simplesmente de Samuel, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Deus, irmão, quando nos dá uma muralha, é porque Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Amém. Deus não queria dar só um filho para Ana. Deus queria dar um filho, um profeta e sacerdote. Porque tudo isso Samuel foi. Samuel não foi mais um filho. Samuel foi o grande filho da vida de Ana. Depois Ana teve outros filhos? Sim, Ana teve outros filhos. Mas Samuel marcou uma geração. Amém, amados? Amém. Então muitas vezes Deus permite sim algumas muralhas, mas nessas muralhas, como foi louvado aqui, Ele está pondo tudo no lugar, e Ele espera que nós venhamos agir diante das muralhas de forma correta, amados. Deus muitas vezes não responde, muitas vezes Deus não responde pedidos, mas Deus responde respostas. Quando nós respondemos da forma que Deus quer que a gente responda, não como método, mas realmente porque entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Se você entende o propósito de Deus na sua vida, não tem muralha que vá ficar de pé. Amém, irmãos? Entenda que através dessas muralhas Ele é poderoso
para fazer muito mais além daquilo que você pensa ou imagina, segundo o poder dele que em nós opera. É o que diz em Efésios capítulo 3, versículo 20. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Graças a Deus mais uma vez, igreja. Amém. Ficando perito, né? Testemunho aqui na igreja. Graças a Deus. A gente tem muito testemunho que Deus está trabalhando muito nas nossas vidas. Né? Amém. Como eu estava falando na hora que nós estávamos louvando, essa semana estava sendo uma semana muito difícil para mim. Daqui a pouco vai ter a questão das ofertas, mas nós estávamos, sabe, não chegou nem no final do mês, já está assim, Jesus amado. Daquele mês você mais se controla, nada de sair, nada de nada. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não gastei a mais, não saí, não passei, não brinquei com as crianças, não fiz nada, por que está faltando? E falei, meu Deus do céu, eu preciso de uma providência. Aí eu lembrei de uma palavra que o pastor tinha, foi no ensino, foi no culto de quarta-feira. Ele falou assim: nós, toda vez que bate o desespero, a gente corre no banco para pedir empréstimo, a gente corre com um amigo para pedir empréstimo, a gente vai buscando todas as situações humanas e não procura Deus. Eu falei, Deus, só tem até amanhã, agora é com o Senhor. Aí tinha uma aplicação no banco, eu falei, cara, não quero mexer nessa aplicação aqui porque é uma outra situação. E fui dormir. Aí acordei para ir para trabalhar, mania besta de abrir o celular, sabe, não tem dinheiro na conta, e você vai mesmo assim, né? Aí eu abri assim, olhei e falei, tá errado isso aí. Eu coloquei a Priscila assim, acordei até a tava, fui bravo. Pri, dá uma olhada aqui, eu não enxergo muito bem. Tá certo isso daqui? Ela olhou pra minha cara. Não sei, amor, você controla. Eu falei assim, o banco me devolveu um dinheiro com uma parcela que eu tinha pago. Eu falei, mas não era para devolver. Aí Deus falou comigo, quem cuida de você? Não é você buscar nas outras coisas que você está buscando, através de pessoas. Eu estou cuidando de você. Aleluia! Isso foi muito doido, porque eu falei assim, meu Deus, devolve essas coisas. Eu vejo coisas assim, sem a gente cobrar. Devolveu, foi assim, foi a conta do chegar com o pagamento assim, eu falei, que Deus maravilhoso a gente tem. Então, mais uma vez eu sempre falo, seja fiel. Eu posso falar de tudo que Deus tem feito para mim. Seja fiel. Não se preocupe com a mãe mesmo, né? Deus dá o nosso pão de cada dia. E honre a Deus, seja ofertante, seja dizimista, mas seja mais ofertante do seu tempo na qualidade de vida como cristão. Quando você for mais perto de Deus, as pessoas falam muito de dízimo como questão só de dinheiro. Eu falo que dízimo é uma questão de tempo, de qualidade com Deus. E 24 horas por dia, quantas horas a gente dá para Deus? Às vezes a gente para 2, 3 cultos na semana. Né? E eu me vejo muito nisso. Né? Hoje eu tenho uma condição legal lá no trabalho e faço faculdade também. Eu mato as aulas de quarta e sexta na faculdade para estar aqui na casa do Senhor. E Deus tem me honrado nisso. Né? E o que eu posso deixar para a igreja, para ser breve, para passar a palavra, é que nada daquilo que você faz como sacrifício para Deus, Ele esquece. Né? Ele sempre honra. Há 4 anos atrás, eu dormia no chão. Eu não vou chão capítulo. Poucas pessoas sabem disso. Hoje, todos os móveis que eu tenho em casa, exatamente do jeito que ela queria. O carro que eu tenho foi Deus que me deu. Os irmãos não sabem. Esse violão custa o preço do meu carro. E Deus me deu também. Pelas nossas condições a gente não tem. Mas pelas condições de ser um servo fiel de Deus, Ele faz o que precisa acontecer na nossa vida. Amém? Agradeço a oportunidade de estarmos com você. Louvado seja Deus. Essa noite está cooperando conosco o nosso irmão Eduardo pela primeira vez. Como a amada igreja do Senhor cumprimenta o nosso irmão. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é o prazer.
Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Sinta-se em casa, a casa é do Senhor Jesus, amém? Nesta noite eu gostaria de passar a palavra de dízimo e oferta ao nosso presbítero Fábio, louvado seja Deus. Em seguida, a nossa irmã Raquel estará adorando ao Senhor e estaremos entregando o nosso melhor para Deus. Amém, Jesus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. O irmão Marcelo já falou aqui sobre a importância, né, do dízimo e da oferta. Mateus 6, Louvado seja Deus. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Amém. Irmãos, buscar o primeiro reino de Deus também é a gente ofertar na casa do Senhor, né? Manter essas portas abertas, tudo funcionando. Nós precisamos do Senhor, né? O Senhor, Ele está no alto se cuidando. O Senhor está pronto, né, para nos abençoar, para fazer aquilo que aos nossos olhos nós não vemos, né? Então, continue, irmãos, ofertando na casa do Senhor, dizimando, né? Trazendo o seu melhor, e o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Espírito Santo.
Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de convidar a pré-leitora nessa noite, a nossa irmã Silvia, louvado seja Deus, e convido a amada igreja para estar sobre vossos pés, para estarmos apresentando a pré-leitura nessa noite. Louvado seja Deus. Glória te damos, Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Oremos. Espírito Santo do Senhor, diante da tua santa presença, ó Deus, eu quero apresentar a tua serva, escolhida de ti, a qual, Senhor, ó Deus, nesta noite já falaste, ó Deus, com ela. É diante, ó Deus, da vida dela, através da sua boca, que ela trará, ó Deus, esta palavra, ó Deus, rema aos nossos corações, e que possamos sair daqui fortalecidos, cheios da tua graça, do teu poder, e que o Senhor, ó Deus, possa capacitá-la mais e mais diante da tua presença, Pai. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por mais uma vez estar na tua casa, te adorando, te bendizendo teu santo nome, e poder, ó Deus, escutar a tua voz, ó Deus, diante da palavra que será ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pais queridos, Amém. espero que todos estejam bem. Tenha passado uma quarta-feira fria, mas louvado seja Deus que estamos aqui, né? Amém. Adorar, ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para ministrar em nossos corações. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos assim aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Eu quero que vocês possam abrir, depois nós vamos voltar para Josué, Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Aleluia. Depois nós vamos voltar para Josué, tá? Que é o nosso tempo. Mateus 16, deixa eu ver essa versão. Deixa eu ver a minha. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Guarda essa palavra. Amém. Quero que vocês guardem essa palavra, e nós vamos voltar para o texto que é da campanha, que falamos sobre Josué. Tá? Qual é o tema dessa queda de Jericó? Tá? Nós vamos falar aqui sobre alguns pontos que esse... Deixa eu só colocar aqui para você ver se está anotado. Deixa eu lembrar. Então vamos falar aqui de alguns pontos que, quando eu li o texto, e eu acredito que todos aqui tenham lido também sobre esse tema, que falamos sobre batalha, fala aqui sobre estratégia, fala aqui sobre persistência, fala aqui sobre resistência, fala aqui sobre coragem, fala aqui sobre fé. É um tema muito impulsivo, é um tema assim, muito encorajador para nossas vidas. Tá? Nós vamos falar aqui, um dos principais pontos aqui que eu vejo nesse texto é a obediência do povo de Deus. Se não houver obediência, se não houver fé, não tem como caminhar, não tem como alcançarmos. Isso é um ponto básico, acho que não só nesse texto, mas nas nossas vidas. A obediência e fé, ela tem que fazer parte da nossa vida dia a dia. Amém. E eu separei aqui, lendo meio que minha divisão, tá? Em outros tópicos aqui sobre todo esse texto de Josué. Então, no versículo 1 ao 5, nós vamos aprender sobre as estratégias, sobre aquilo que Deus falou para Josué, a estratégia que Deus deu para ele. Ele falou: eu preciso que você faça desta maneira. E Josué, como foi um... pode citar. Desculpa, gente. É que eu estou olhando a Regiane, ela já está sentadinha, eu estou ali, mas pode sentar. Desculpa, pastor. Então, no versículo do 1 ao 5, nós vamos aprender sobre as estratégias que Deus deu para Josué. E vai descorrendo todo esse texto, tá? Do versículo 7, Josué vai falar e vai explicar ao povo e ao sacerdote aquilo que Deus tinha passado para ele como estratégia para poder derrubar as fortalezas de Jericó. Tá? Do capítulo do 8 até o 17, do 8 ao 16, fala sobre toda a marcha, todo o planejamento, toda a ação que ia haver, entendeu? Sobre aquelas muralhas, o que Deus realmente, que o Josué tinha falado, que Deus tinha ordenado para que Josué orientasse o seu povo. Tá? Do versículo 20 ao 21, vai falar sobre, do 17 a 19, a ordem de destruir a cidade e salvar Raabe, isso é uma cerejinha do nosso povo. Tá?
E do 20 ao 21 os muros são derrubados, a cidade é destruída, do 22 ao 25, então meio que foi meio dividido, tá? Então vamos falar assim, Jericó, ela já estava quando Deus falou para Josué, Josué, eu preciso que você dê uma ordenança para ele, que você vai, o plano aqui é você derrubar as muralhas. Então Jericó já estava em alerta máximo. Sabe quando é que você acende aquela luzinha vermelha, assim, já está alertando, todo mundo assim, meio na expectativa, tanto o povo de Jericó como também o povo de Israel, como que vai ser? Você imagina, por uma perspectiva humana, por uma perspectiva nossa, vamos falar assim, nossa, se chegássemos aqui, se o pastor Emerson falasse assim para nós, nosso líder, eu quero que toda a igreja, vocês dêem uma volta no quarteirão, vá na Copa e dê uma volta, 7 voltas. Tenho certeza, eu seria a primeira, eu ia obedecer, porque de tanto que eu já apanhei na vida, hoje eu obedeço. A gente aprende de duas maneiras, eu como operador, então como eu já apanhei, eu já obedeço, eu prefiro obedecer. Mas eu tenho certeza que nós iríamos falar com ele, indagar, que loucura, por que fazer dessa maneira? E acredite, você imagina aquele povo de Israel falando, Josué recebendo a sua ordenança, pensando, como que eu vou falar para os sacerdotes? Ele tem que ser o líder, né? Ele tem que ser aquela pessoa que realmente você fala assim, não, eu não posso duvidar dele. Porque a partir do momento que nós duvidamos, a partir do momento que nós questionamos, a partir do momento que colocamos uma interrogação daquilo que Deus nos ordena, a gente já entra estou na dúvida. E a dúvida ela não anda muito assim com a fé. Ela é oposta à fé. Então, quando nós recebemos algo, uma diretiva do nosso Deus, nós não precisamos questionar. Nós não precisamos entrar em dúvida, porque uma coisa Josué já sabia aqui. No versículo 2, quando Deus falou para Josué, eu entreguei Jericó em tuas mãos. Aí a gente tem que analisar as palavras que nós lemos na Bíblia. Nós temos que analisar aquilo que nós recebemos de diretivas de Deus. Deus já falou, eu entreguei. A palavra entreguei, ela é um verbo, pretérito perfeito. Ela é algo que já aconteceu. E é interessante que assim, a gente recebe as palavras, nós recebemos as diretivas de Deus, nós analisamos o sentido que ela tem em nossas vidas. Porque se eu recebo uma palavra, se Deus usa o gesto na minha vida e falou assim, eu vou fazer, por que eu vou duvidar? Eu já fiz na tua vida, para que eu vou duvidar? Já está pronto. A única coisa que Deus queria aqui dessa maneira, né, com Josué, era que ele fizesse ação. Deus anda conosco. Eu gosto muito de uma palavra que eu tenho ouvido essa semana, que eu estou lendo um livro, mas é da empresa, parceria. Eu falei assim, né, tanto da parceria, eu falei, Deus gosta de parceria. Ele entra com o milagre e nós entramos com a fé. Ele entra com o milagre e nós entramos com a ação. Isso é uma parceria boa. Sabe por quê? O resultado vai ser positivo. O resultado vai ser positivo. O resultado vai ser eficaz. Sabe por quê? Porque Ele é Deus que não muda. Ele é um Deus que não muda estratégia. Ele é um Deus que não muda da palavra que Ele tem sobre as nossas vidas. Isso é algo que a gente tem que, sabe, guardar em nosso coração. E aí, quando eu estava pensando, né, eu falei, por que nós às vezes questionamos tantas coisas de Deus? Por que muitas vezes nós duvidamos tanto daquilo que Deus quer colocar nas nossas vidas? E nós temos que entender, uma das coisas que eu aprendo aqui nesse versículo 2 já, é entender o sentido da palavra. Porque aqui ele já fala, eu entreguei, a batalha já está ganha. Josué só precisava ajustar as coisas. O Josué era aquele líder que tinha que motivar as pessoas. Josué é aquela pessoa, sabe, que falava assim, não, eu vou pegar os anciões, eu vou falar aos sacerdotes, aos anciões e ao povo, a estratégia que Deus me deu, que deu Deus para aquelas pessoas. Então você imagina, Josué começa a pensar assim, nossa, os cananeus, eles precisam sair da cidade, para que que o povo de Israel pudesse possuir aquele lugar. Jericó não era uma cidade, vamos falar assim, ela era uma cidade excepcionalmente muito grande.
mas era um lugar, era uma cidade muito importante. A localização dela era uma localização muito importante. Tá? E no versículo 3, acho muito interessante que foi uma estratégia que Deus deu para Josué. Falou assim: meu querido Josué, você vai pegar todo o povo de Israel e vai fazer com que eles cerquem a cidade. Pensando humanamente, vamos imaginar que seja um exército aqui. Você chega para um quartel militar e fala assim: olha, vocês vão se preparar para uma guerra, vocês vão se preparar para uma batalha. Você já imagina: não, eu preciso me revestir, eu preciso colocar uma arma, eu preciso colocar, sei lá, ter um escudo, não sei, uma espada. Não. A estratégia militar aqui de Deus, você vai cercar a cidade e vai dar a volta. Então, o que nós começamos a extrair aqui desse texto? Que não tem nada aqui que seja humanamente feito por mãos de homem. Aqui é um texto que começa, nós temos que começar a reparar a total dependência de Deus. E o que eu quero falar hoje para vocês é o seguinte: nós dependemos totalmente de Deus. Não há ação nenhuma aqui que nós venhamos a fazer. Não há ação, nada que podemos fazer humanamente falando. Se não for Deus em nossas vidas, se não for Deus trabalhar por nós, se não for Deus batalhar por nossas vidas. E começa a falar, fala assim: mas a guerra não faz. Então o método de guerra não fazia absolutamente nenhum sentido aqui. Nenhum sentido. Porque eles queriam batalhar. Ele falou: eu vou batalhar, eu vou derrubar, eu vou lutar, eu vou estar lá. Eu não posso ficar com esse povo de Jericó. E como que nós vamos fazer? Não, vocês vão ficar, vocês vão cercar a cidade, vocês vão dar a volta durante 6 dias, 7 dias, em silêncio. Em silêncio. Então o que nós podemos entender assim? Você entende que os métodos de Deus, que todos os métodos de Deus, eu estou falando, eu posso falar por mim. Todos os métodos que Deus usou para transformar, fazer algo novo daquilo que nós cantamos essa noite, mudar de lugar, muitas coisas, nenhum método humano funcionou para mim. Todos os métodos, a metodologia de Deus foi a que mais funcionou. Aleluia, glória. E tudo aquilo que eu imaginava, minha razão, meu sentido, eu vou fazer dessa maneira, era totalmente. E quando chega no final da história, que ele começa a ver: uau, como que ele fez tão perfeito? Porque Deus, quando ele vai mexer em algo, ele não mexe só num único lugar, ele transforma. Ele é o famoso engenheiro. Eu falo que a engenharia dele é algo assim surpreendente. Surpreendente. Ele é um engenheiro altamente de um nível tremendo. E aí eu só estou mandando a introdução para que a gente consiga chegar lá em Mateus. Vamos lá. E o que exigiu isso de Josué? Toda essa de receber de Deus uma ordenança, de passar para o povo, para o sacerdote, fazer essa caminhada, exigiu de Josué muita fé. Muita fé. Qual é o plano? O muro vai ser derrubado, o povo vai subir, e isso era totalmente a dependência de Deus. Tá? E orientou o sacerdote ao povo. Porque você imagina você chegar, isso não era um pedido comum que ele estava pedindo para o povo de Israel. Era algo muito incomum. Falou: você vai dar a volta, você vai derrubar, você vai fazer, nós vamos ganhar a batalha, já está ganha, só que nós precisamos dessa ação. Ele orientou as pessoas. E vamos lá, vamos continuar o texto. E no versículo 7, já começa, vamos seguir a marcha. Como eu falei, Jericó não era uma cidade grande, poderia ser facilmente rodeada, andar por um dia só. O povo de Jericó poderia ter feito um contra-ataque ao povo de Israel. Vamos lá. O que Deus fez? Pediu para Josué: Josué, você vai juntar todo o povo, colocar os sacerdotes, os reis, a arca da aliança na frente, vai juntar todo mundo, você vai dar uma volta na cidade e em volta da cidade. O que o povo de Jericó? Eu fico imaginando, eu estou imaginando, que o povo de Jericó devia estar em cima da muralha, tudo olhando assim, tudo espiando, né? Porque se tem uma coisa que o povo é curioso, fica assim.
E o que isso demonstrou? Demonstrou que uma fragilidade. O povo de Israel, naquele exato momento, podia estar frágil. Havia uma fragilidade, porque poderia ter um contra-ataque do povo de Jericó. Nós podemos estar numa fragilidade. Você pode estar indefeso, você pode estar inseguro, você pode ter medo, mas uma coisa você não pode jamais esquecer: aquele que está do seu lado, que é esse Deus forte e poderoso que nós temos. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava frágil. O povo de Israel estava totalmente fragilizado. Jericó podia atacar naquele exato momento, mas Deus não permitiu. Se eu e você estamos hoje aqui, é permissão de Deus. Independente da nossa condição, seja nós com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, com saúde ou sem saúde, com nossa casa arrumada ou não arrumada, com nossos filhos ou não na igreja, não importa. O que importa é que nós estamos aqui, ainda somos bocas proféticas diante de Deus. Aleluia. Que nós podemos, nesta noite, mudar situações em nossas vidas. Aleluia. Da nossa casa, da nossa família. Isso exige de nós coragem, persistência, resistência. Que Deus vai forjando, vai nos forjando. Eu imagino que cada volta que o povo de Israel dava na muralha, Deus ia forjando eles com força. Deus ia forjando eles com coragem. Deus ia dando resistência. Deus ia derramando sobre ele fé. Deus ia forjando ele, falando: vocês vão ter que ser persistentes. Você imagina Josué falando: não, nós vamos alcançar, porque Deus já deu essa batalha na nossa mão. Isso vai forjando em nós. O que Deus faz com as nossas vidas? O pastor Emerson falou aqui, antes de eu começar: Deus vai fazendo algo novo. Aleluia, glória. Deus vai mudando as coisas em lugar. Louvado seja Para forjar aquilo que nosso interior. E nós vamos chegar em Mateus 9. E durante os 6 dias houve a marcha, durante o 7º dia houve um grito. Mas vamos entender aqui: por que Deus queria que aquele lugar fosse destruído? Por que Deus pediu para que aquela cidade, aquelas muralhas de Jericó, uma fortaleza? Esses dias eu estava estudando um pouco sobre Jericó e tentando entender. Eu tive o privilégio de viajar e conheci o Egito. E esses dias eu pensando, eu falei: não, você vê aquelas pedras, né, aquelas coisas, eu falei: deve ser tudo arrumadinho, né? Mas quando eu cheguei lá, diante daquela pedra, eu esticava o meu braço, era imensa a altura. Eu falava: meu Deus, como que pode? Não tinha guindaste, não tinha guincho, não tinha muque, não tinha nada, e como que isso? Então, assim, você imagina que essas muralhas, entendeu? Eu tive o privilégio de poder conhecer. Então, assim, eram pedras imensas, era algo assim surreal, assim, não tem um sentido. Eu falei: como que pode ser tão... como que derrubou com apenas um grito, né? Aí eu fico imaginando: que Deus é esse que nós servimos? E minimizamos tanto o nosso Deus. Então, qual era o objetivo aqui? O porquê dessa cidade ter sido destruída? A humanidade, humanamente, havia algo impossível. Vamos lá. Impossível de ser destruída. Mas houve uma estratégia e Deus conseguiu destruir. Eu quero que vocês guardem essa palavra. Nós vamos chegar lá em Mateus. Mas por que destruir? Há momentos em nossas vidas que vai ter que haver destruição. Há momentos em alguns setores de nossas vidas que vai ter que haver essa quebra de muralhas, para que o algo novo de Deus possa acontecer. Mas vamos entender o porquê. Aquela cidade, ela estava totalmente, o povo era totalmente depravado, o povo era totalmente pecador,
Os habitantes haviam chegado numa situação lá totalmente sem retorno. Deus já não havia mais esse prazer naquele povo. Deus falou assim: não tem mais como restaurar esse lugar da condição da depravação. Vou ler Gênesis 5, 6 para vocês. Até anotei porque fica mais fácil para poder a gente. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Você imagina a maior tristeza de Deus? Você imagina quando Deus nos olha? Hoje eu vou ser mais leve. Mas quando Deus nos olha e fala assim: eu te forjei com fé e com coragem. Você imagina quando Deus nos olha e fala assim: está te faltando, por que tu duvida? Eu estou pregando para mim mesmo hoje. Estou pregando para mim mesmo hoje. Porque eu acho que antes de falar para lá tem que ser para mim. Por que nós duvidamos? Por que nós questionamos? Os habitantes daquela região eram tão depravados, idólatras, que o Senhor Deus falou: eu vou precisar, eu não quero que o povo de Israel se contamine com eles, com essa depravação, com essa idolatria. Vocês podem depois até anotar em Êxodo 34, 12, Deuteronômio 7, 14, que foram palavras que o Senhor proferiu sobre lá, sobre aquele lugar. Abastece de fazer aliança com os moradores da terra. Algumas situações que Deus realmente se arrependeu de ter feito o homem, né? Josué, nesse sentido aqui, meus irmãos, ele só estava simplesmente obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Uma ordem. Assim como aconteceu também na destruição do dilúvio. Apesar de ter uma ordem de destruir tudo em Jericó, Deus falou para destruir tudo. Apesar da morte de pessoas inocentes ser sempre uma tragédia, presta atenção. Apesar de morte, nós devemos questionar. E algumas vezes eu converso com algumas pessoas: eu não me conformo porque Deus está matando tal coisa, eu não me conformo porque na Bíblia fala não sei o quê, eu não me conformo. Apesar da morte de pessoas inocentes ser sempre uma tragédia, às vezes uma atitude radical pode trazer uma salvação. E nesse caso, para que houvesse salvação, teve que haver destruição. Para que haja algo novo, tem que tirar o velho. Para que haja vinho novo, tem que tirar o vinho velho. Não entendemos quando Deus quer nos tirar de situações, de convívios, de lugares, de pessoas, de emprego. Nós não entendemos quando Deus fala assim: acabou o tempo, já não é mais. Não é mais para você estar convivendo com essa pessoa, não é mais para você andar com tal pessoa, essa porta de emprego já fechou, tal lugar já se foi. Às vezes nós não entendemos e começamos a questionar e colocar dúvida: mas por que, Senhor? E nós ficamos aqui assim: não, eu quero, não, e não temos que. Quando Deus dá uma ordem para nós, é para ser feita. Eu falo que Deus não é para se entender, é para se obedecer. Por que nós insistimos? Eu estou falando também de mim, porque às vezes eu falo assim: nossa, mas Senhor, é tão bonzinho, não dá para ficar mais um tempo comigo, não? Nossa, Senhor, mas essa porta, essa proposta aqui está tão boa, né? Por que eu não posso pedir a sua? Não. Nossa, Senhor, mas essa pessoa aqui é tão gente boa, nossa, Deus não. Sabe para quê? Para que não aconteça como aconteceu com essa cidade, para ser contaminada. Porque Deus conhece os limites. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece as nossas fraquezas. E para que Ele não venha nos perder, Ele nos retira. Ele destrói. Já paramos para pensar que situações ou pessoas em que investimos, permanecemos, lá na frente vai gerar em nós morte? Às vezes insistimos tanto em algo
Às vezes queremos tanto algo que lá na frente causou enfado, causou uma canseira tão grande, nos causou uma frustração, nos causou morte, nos causou um problema na nossa casa. Eu não falo casa, isso aqui, nossa casa espiritual, que é o mais importante. Situações que Deus fala assim, já acabou, chega, e nós insistimos. Pessoas que nós queremos investir, Deus falou, não, acabou. E só vamos perceber lá na frente, mas isso já causou tanto desgaste em nossas vidas, porque Ele não quer que nós venhamos a nos contaminar. Você vai matar um inocente por consequência de sua escolha, por rebeldia ou teimosia? Nós não podemos. Nós temos que ter consciência. Deus nos deu inteligência e consciência para que venhamos a agir de maneira correta. E vamos continuar só. E a civilização, mas os cananeus eram algo assim terríveis. E uma das coisas que os cananeus estava tão degenerada a cidade, estava tão assim, pecaminosa, estava numa situação lamentável, que ele não admitia a ideia do arrependimento. Eles não se arrependiam. Eu fui estudar, peguei um livro para estudar história, e ela citava que era uma das nações mais perversas que tinha na história, fora Sodoma e Gomorra. Eu falei, uau, como pode ter sido, né? E aí tem alguns textos que podemos ler. O maior pecado desse lugar, dessa cidade de Jericó, era a adoração aos ídolos, que eles adoravam com perversão sexual, tá? Eles ofereciam sacrifícios de crianças. Era uma cidade que chegou realmente no limite, assim, que eles não tinham mais como se converter. O arrependimento, mudar de sentido, não tinha mais. E sabe de uma coisa? Deus não tem prazer em nenhum momento da morte do ímpio. Deus nos dá chances. Deus nos dá oportunidade de mudanças. Deus nos dá a condição de você olhar o teu erro e sabe, mudar o sentido. O que é arrependimento? É mudar o sentido, é mudar o teu foco, é mudar o teu alvo. Deus nos permite isso todos os dias das nossas vidas. Mas aquele lugar já não havia mais, eles não queriam ter arrependimento. Quando eu falo que é arrependimento, eu coloco muito sobre submeter. Porque para você se arrepender, você tem que submeter. Ninguém queria submeter, mas o senhorio do nosso Deus. E eram lugares, e era uma cidade que conhecia Deus. Você vai ver em Josué capítulo 2, quando Raabe fala, eu já ouvia falar de ti. Ezequiel, consegue colocar aí, Rudy? Ezequiel 18:32. Vamos ler aqui Ezequiel 18:32, depois vocês quiserem anotar também tem Ezequiel 33:11, onde Deus declara que Ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Ele não tem prazer nenhum da nossa morte. Quando eu falo morte também espiritual. Falo morte, sabe, não é física, é espiritual que é o mais importante. Diz-lhes, 32, tá aqui, faz você. Porque não tem prazer. Porque não tem. Porque não tomam prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 33:11 diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então o que eu quero falar é que Deus nos dá a oportunidade para que não venhamos a ser destruídos. Todo esse povo tinha totalmente conhecimento.
O fato não é você conhecer. Você pode conhecer a Deus. Você pode estar aqui todos os dias com Deus. Você pode estar aqui, mas você tem que ter esse relacionamento. Você tem que ter essa intimidade. Porque o relacionamento te transforma. Essa intimidade que você tem, essa generosidade, essa relação de verdade com Deus que vai te moldando, te transformando e te convertendo nos maus caminhos e te levando a uma direção do propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos voltar agora para Mateus capítulo 9. Eu já estou tranquilinha, viu? Eu estou bem tranquilinha. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior na rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres. Vamos lá. Vamos relacionar esse versículo com Josué. Primeiro nós temos um entendimento de que para Deus fazer algo novo, eu preciso tirar o que é velho. Deus precisa, é necessário, e nós precisamos entender isso, que há necessidade de destruir algumas fortalezas em nossas vidas. Qual é a minha fortaleza? Qual é a sua fortaleza? O que precisa ser derribado nesta noite? Para que você possa ser cheio desse vinho novo. Porque onde há o velho, não há o novo. O que nessa noite nós precisamos tirar? Qual é a fortaleza? O que está impedindo de nós chegarmos a alcançar aquilo que Deus nos quer? Qual é a nossa fortaleza nessa noite? Que precisa ser destruída. São pessoas? É meu emprego? É meu orgulho? É minha insegurança? O meu medo? Não sei. Cada um conhece a si mesmo. Eu sempre falo que aquilo quando eu não sei, eu pergunto a Deus. Eu oro a Deus e pergunto para Ele: Senhor, onde eu preciso mudar? Senhor, aonde eu preciso mudar? Para que o Senhor possa me encher de Ti, para que o Senhor possa me completar de Ti, para que o Senhor possa trazer algo novo, porque eu não quero ser a destruição, eu não quero ser contaminado com aquilo que está do lado de fora, eu não quero ser contaminada por pessoas, por ambientes, por situações, por palavras, mas para que isso eu preciso reconhecer, que nessa noite a gente possa reconhecer quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas limitações, para que o nosso Deus possa nos encher de algo novo, divino. Foi falado aqui, desde cedo, algo novo, mudança. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos converter. Para que uma cidade não seja morta, não seja destruída. Nós precisamos saber as nossas ações. Às vezes nossa casa está sendo destruída por nós, que não nos convertemos, que não nos arrependemos, que não reconhecemos. O conhecimento de Deus te leva à salvação, mas uma intimidade e arrependimento leva a uma redenção. Então, o que nós precisamos essa noite? O que nós precisamos essa noite? Eu falei para Deus: eu queria uma coisa tão leve, eu queria uma coisa tão mais tranquila.
Deus esses dias e eu falava, Senhor, eu não quero falar. Mas, o que você quer que eu fale, né? Porque é difícil, porque você quer estudar, você quer falar alguma coisa. E ele falava, eu preciso que se converta. Não que não seja, mas nós temos que reconhecer aquilo que temos que destruir. Nós temos muralhas que precisam ser derribadas. Ana, foi falado aqui sobre Ana nesta noite. Ana tinha uma muralha, Ana tinha uma fortaleza que precisava ser derrubada para que ela alcançasse algo novo, que ela pudesse gerar. O que nesta noite nós precisamos tirar para que possamos gerar algo novo para Deus? O que nós precisamos nesta noite? O que nós precisamos, eu e você, olhar no nosso interior, orar, pedir a Deus, Deus, me traz clareza. Eu preciso de vinho novo nesta noite. Sabe o que Deus tem para nossas vidas? Não é remendo. Não é um pedacinho de tecido que vai remendar teu óleo. Não é isso que Ele quer. Deus quer te dar algo maior. Deus quer te dar algo que você sabe, que você consiga gerar, trazer frutos. Glória a Deus. Deus quer me dar para você nessa noite vinho novo. Aleluia. Glória a Deus. Vinho novo. Glória a Deus. Não é remendo. É algo muito maior. Não é qualquer coisa que Ele quer te dar. É algo muito maior. Aleluia. Graças a Deus, os pensamentos deles não são igual aos nossos. Porque se fosse igual aos nossos, não chegaríamos nem aqui. Mas que possamos nessa noite orar. Eu queria convidar vocês para ficar de pé. Para que possamos, uma sugestão, possamos meditar, orar, conversar com o nosso Deus. E falar assim, o que eu preciso mudar? Porque aquilo que Ele quer te dar é muito maior daquilo que você imagina. Que possamos assim, tirar 5 minutinhos, você e Deus. Falar, Deus, o que eu preciso mudar? Para que esse vinho novo venha no meu interior. O que eu preciso mudar? Qual é a fortaleza que eu preciso romper nesta noite? Qual é a muralha que eu preciso derrubar esta noite? Ana tinha sim uma fortaleza, Ana tinha sim uma muralha para ser derrubada, Ana tinha, mas ela conseguiu gerar. Fala com nosso Deus essa noite, fala, Pai, eu preciso gerar algo novo para Ti, eu preciso gerar vida. Deus quer que nós venhamos a gerar vida, que dê frutos para Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero nesta noite orar, Senhor, com esse lugar, nesse lugar, Senhor, com essas pessoas. Pai, que possamos nessa noite, Senhor, arrepender, Senhor, converter, Senhor, dos nossos caminhos, Pai, para que possamos entender, Senhor. Nós queremos gerar algo novo, Senhor, de Ti. Pai, nós queremos ser frutos, Senhor. Deus, que nesta noite, Senhor, nós possamos meditar, Senhor, que o Teu Espírito possa, Senhor, habitar em cada um, que o Teu Espírito possa, Senhor, nos trazer, Senhor, oh Pai, aquilo que nós precisamos ser mudados, alterados, porque queremos nessa noite algo novo. Nós queremos, Senhor, uma mudança. Nós queremos mudar, Senhor, a nossa casa, Senhor. Nós queremos, Senhor, Pai, que Tu venha, Senhor, entre nesse lugar, entre nos nossos corações, modifique, Senhor, mas para modificar, Senhor, há um processo, e que eu quero te pedir nesta noite, Senhor, traga sobre a vida dos meus irmãos, na minha vida, força, coragem, resistência, persistência, fé, Senhor, para que possamos suportar, Senhor, esses processos, Pai, para poder alcançar aquilo que Tu tem como propósito em cada uma dessas nossas vidas, Pai. Pai, reveste-nos, forja-nos, Senhor, nesta noite, Senhor. Forja, Senhor, nossa noite, Senhor, com fé e coragem, Pai. Oh, Pai, que haja pessoas destemidas aqui, que a levanta, Senhor, no exército, Senhor, de homens e mulheres, Senhor, destemidos, Senhor, corajosos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite que haja, Senhor, que nós possamos gerar algo novo, que gere em nós uma esperança, que gere em nós
Senhor. Pai, que nós não deixamos que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso eu, Senhor, Deus, não venha deixar, Senhor, que essa muralha, Senhor, permaneça em nossas vidas. Pai, que nos traga humildade, Pai, que nos traga, Senhor, um coração brando, Senhor, que nos traga, Senhor, amor, Senhor, para poder identificar e reconhecer o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós somos dependentes de Ti, Pai. Oh Deus, que a Tua ordem, Senhor, como Josué somente obedeceu, Pai, seja em nossas vidas, Pai, seja conosco, é que eu te peço, Senhor, e continua sendo, Senhor, não só no dia de hoje, mas sempre, até a Tua volta, até o Teu retorno, porque o propósito maior de estarmos aqui, Senhor, é falar da Tua vinda. O propósito maior de estarmos aqui é nos prepararmos, Senhor, para o grande dia. Oh Deus, que venhamos estar, Senhor, oh, que venhamos a nos apresentar diante de Ti, Senhor, com frutos, com obras, Senhor, que sejam, Senhor, agradáveis aos Teus olhos, Pai, que sejam agradáveis a Ti, Senhor. Não queremos chegar de mão vazia, Senhor, diante de Ti, Pai. Pai, mas que por isso, porque eu te peço que nesta noite, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, vir sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que possamos haver mudança, que possamos haver, Senhor, uma transformação, Senhor, para aquilo que queremos a chegar, porque vai ter um grande dia, Senhor, e queremos, eu quero, essa igreja, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, as nossas obras, Pai, algo agradável a Ti. Deus, em nome de Jesus, continua nos abençoando, Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa nossos empregos, abençoa, Senhor, a tudo que nós temos. Obrigada por um lar que nós temos, pela nossa cama. Deus, obrigada, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigada por esta casa de oração, Senhor, por essa liberdade que temos aqui, Senhor, de poder expressar o Teu amor, de aprender, de sermos forjados em sabedoria, conhecimento, Deus, de poder amar uns aos outros. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta casa, por esses pastores, por essas filhas que estão aqui. Deus, abençoa os ministérios, Pai, que Tu possa levantar um povo destemido, um povo com fé, com coragem, Senhor, para poder, Senhor, caminhar e marchar, Senhor, até o grande dia do Senhor, Pai. Muito obrigada, Pai, por esta noite. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens sido, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrando hoje, penúltimo dia, né, pastor? Penúltimo dia. Deus abençoe grandemente. Uma bênção, em nome de Jesus. Aleluia. E quando a Silvia estava pregando, eu fiquei pensando, né? Ela trouxe muitas coisas interessantes de revelação. É interessante que Deus não queria que eles puxassem espada, mas colocou os homens de guerra na frente. Né? Por quê? Interessante isso, né? Pode ver que só foi homem de guerra na frente, armado. Porque é um espírito, né? A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza. Ainda que você não vá batalhar, mas Deus não põe medroso na frente, Deus não põe covarde, Deus não põe murmurador. Ainda que você não vá batalhar, porque eles nem batalharam, né? Mas eles obedeceram. Porque os homens de guerra eram homens treinados. Eles não iam murmurar. Eles eram treinados para aquilo. Por isso que Deus nos forja, né? Não foi falado aqui. Por isso que Deus nos forja, irmão. Que ainda que você não vá batalhar com o seu braço, mas às vezes a língua, irmão, a língua estraga muitas coisas, né? A língua, irmão, a língua, olha, eu vou te falar, a língua é terrível. A língua de uma batalha. Por isso que Tiago vai dizer que é um membro pequeno, né? Mas que incendeia todo, não é verdade? Então eram homens de guerra. Deus está te forjando, amém, amados? Aleluia. Deus continua abençoando o ministério da nossa irmã Silvia, em nome de Jesus, fortalecendo. Foi uma bênção, palavra profética para a nossa vida, uma palavra de encorajamento. E sexta-feira, quando? Sexta-feira. Nós temos aqui um culto de doutrina, tá? Nós estamos falando aqui de um rapaz lá que tinha uma relação sexual com a sua madrasta. É um texto bem, mas nós estamos aqui num texto polêmico, mas estamos extraindo
verdades desse texto para a nossa vida. Tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensinamento. Amém, amados? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, fique com essa ministração na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar daqui as roupas, em nome de Jesus. Aleluia. Tem irmãos que falam para mim que eles não faltam em campanha, irmãos, mas hoje faltaram. Mas é porque não depende da pessoa também, né? Eu creio que eles em espírito estão lá, estão recebendo da parte do Senhor. Mas são irmãos que disseram assim: pastor, eu não falto, mas não tem condição de ir, né? Para que nós possamos orar por eles. Amém? Estenda suas mãos, querido Deus e Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui estão essas roupas, ó Deus. Que a Tua graça, o Teu poder, que a Tua misericórdia, meu Deus amado, alcance essas vidas, como alcançou nossas vidas nessa noite pela ministração da Tua palavra. Meu Deus amado, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Em o nome de Jesus, ó Pai, que todo mal seja repreendido, ó Pai. Nos dá força, nos dá graça, e que essas vidas que nós oramos, ó Pai, meu Deus amado, e colocamos as nossas mãos sobre essas roupas, ó Pai. Senhor, que ao vestir essas roupas, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, porque Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Tu és um Deus que quebra barreiras, destrói as muralhas, ó Pai. Em o nome de Jesus, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre essas vidas, sobre a Tua igreja, sobre a Tua filha que trouxe a palavra nessa noite, sobre as nossas vidas, que recebemos a Tua palavra, Pai, porque Tu és um Deus de estratégia, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso que opera em nossas vidas, ó Pai. E como foi falado aqui, não é com remendo, porque o Senhor não opera em remendo, ó Pai, mas o Senhor opera em tudo novo, em nome de Jesus. Amém, amados? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sua destra me sustenta.